Olá, pessoal. Meu nome é Amanda Figueiredo. Eu sou estudante do curso de História na Universidade Federal do Amapá e hoje a gente vai falar sobre o movimento operário no Brasil em 1917. Então, primeiramente eu vou mostrar um contexto histórico sobre o que estava ocorrendo na época do movimento operário no Brasil. O ano era 1917 e aqui no Brasil nós estávamos na Primeira República. Então estava ocorrendo uma instabilidade econômica, uma escassez de alimentos e a inflação. E o que influenciou também na questão de escassez de alimentos e numa instabilidade econômica? O Brasil ele dependia muito de importação. Os seus bens de consumo eles eram importados da Europa. E na Europa estava acontecendo a Primeira Grande Guerra Mundial. Então, a Europa ela se volta a sua indústria para a produção de material bélico, o que acaba fazendo com que haja menos bens de consumo para se exportar. Logo, no Brasil falta bens de consumo. Então, na Europa estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, também vinha de um histórico de efervescência dos movimentos sociais desde o século XIX, do final do século XIX, que influenciam as movimentações na Europa. A Revolução Russa, que também ocorre em 1917. Então, aqui no Brasil não vai ser diferente. Com a Primeira Grande Guerra Mundial, como eu disse antes, a Europa ela passa a se dedicar à produção bélica e faz com que o Brasil tenha que produzir seus próprios bens de consumo. Isso acarreta um aumento na população operária do Brasil, porque agora os operários, além deles terem que trabalhar mais e eles serem uma maior quantidade de operários, agora eles trabalham por mais tempo, mas eles continuam recebendo o mesmo. Então, as suas jornadas de trabalho, elas passam a ser, às vezes, mais do que 16 horas de trabalho diário. Então, é bastante tempo. E muitas situações de insalubridade que aconteciam com os operários nessa época só estavam se agravando em decorrência dessas problemáticas que estavam ali influenciando esse cenário. Então, o que vai causar os fatores que vão acarretar a eclosão dessa greve geral que vai ocorrer em 1917? As jornadas de até 16 horas de trabalhos. Então, os trabalhadores eles passam a trabalhar mais, só que eles passam a ter menor poder de compra. Eles estão trabalhando muito mais e podendo comprar muito menos, porque os seus salários eles continuam baixos. E isso não condizia com as longas jornadas de trabalho que eles tinham, né, que eles estavam vivendo. As condições de trabalho também eram muito insalubres, então não tinha condições sanitárias de segurança, não tinha segurança no trabalho mesmo, muitas atividades eram perigosas, botavam a vida dos operários em risco e não havia nada que respaldasse, que desse uma segurança para esses operários. Então, deixavam os operários vulneráveis a acidentes e a doenças também. E outra coisa, que não existia nenhum tipo de legislação trabalhista. Inclusive, essas questões elas eram resolvidas chamadas de caso de polícia, porque não tinha um órgão, não tinha uma legislação que pudesse atender esses trabalhadores e garantir os seus direitos. Então, eles não tinham garantias básicas, como licença saúde, férias remuneradas e todos esses direitos que a gente sabe que os trabalhadores têm atualmente. Então, aqui no Brasil não tinha uma organização operária nacional. Tinham algumas organizações estaduais, mas nenhuma organização que representasse de fato os trabalhadores no Brasil. Então, vão ocorrer ideias, né, para uma reforma, né, operária, para uma reorganização operária. Os sindicalistas reformistas
esses acreditavam que eles poderiam melhorar a situação através de negociações e que a greve ela seria o último recurso a ser utilizado. Então seria assim, no caso de não ter mais o que fazer, a greve seria o seu último recurso. Tinham também os sindicalistas revolucionários, que eles entendiam que a greve era o principal meio de luta do trabalhador e dos operários. Então eles eram pouco fascistas e eles eram anarco-sindicalistas, porque nessa época havia uma grande influência do movimento anarquista sobre as ideias dos operários. E o que é anarquista? A anarquia, no caso. A anarquia, ela é a ausência de um poder soberano. Então, seria um sistema baseado na negação dessa autoridade que o Estado tem. Então, tinha também o Partido Comunista do Brasil, que eles consideravam as greves como um instrumento de conquista e de participação política dos operários. Então, o que é que vai acabar influenciando também para que aquelas ideias que estavam ocorrendo lá na Europa, a questão da Revolução Russa, de ideias de socialismo, de anarquia, como nós vimos, o que influencia, né, a chegada dessas ideias aqui no Brasil? Elas vêm com a chegada dos imigrantes, principalmente italianos e espanhóis, que vêm para o Brasil em busca de trabalhar mesmo como operários, trabalhar nas fábricas aqui no Brasil e principalmente em São Paulo. Então eles começam a também ver o cenário que tinha aqui em relação aos trabalhadores e difundir essas ideias socialistas, essas ideias anarquistas e a ideia da greve também aqui no Brasil. Então, a paralisação, a greve, de fato, ela começa na fábrica Cresp, que empregava mais de 2 mil trabalhadores e ficava no bairro da Moca, lá em São Paulo. Os operários eles pediam aumento dos salários, a redução da jornada de trabalho, a proibição do trabalho infantil, porque as crianças trabalhavam e tinham longas jornadas de trabalho, e a questão do trabalho feminino à noite também. Então, em 8 de julho de 1917, é criado o Comitê da Greve, né? O Comitê de Greve proposto pelos anarquistas. E em 12 de julho, a greve está de fato decretada, né? Que é quando vai ocorrer a paralisação geral, né, dos trabalhadores em busca de direitos, em busca de melhorias. Então, quais são as consequências que a gente tem dessa greve, né, que fica ali no ano de 1917? O operariado brasileiro, a partir disso, ele aprende a se organizar, né, a ter uma organização, ele adquire uma certa consciência de classe, a lutar pelos seus direitos, né? Eles desenvolvem os primeiros sindicatos através das ligas de classe dos bairros, porque não havia antigamente nenhuma instituição que respaldasse, que desse direitos para os operários, né? Existiam algumas instituições, mas assim, não garantia os direitos que eles deveriam ter, né? Então, com esse movimento também há uma divulgação e um fortalecimento das ideias de esquerda já, que é um período em que as ideias comunistas, socialistas, elas vão se propagar aqui no Brasil, é quando elas chegam aqui no Brasil, e também com a questão da Revolução Russa também, essas ideias acabam adentrando aqui, né? E a questão da resolução dos conflitos sociais e relacionados ao trabalho não seriam mais um dever da polícia, né? Deveriam ter órgãos específicos para tratar daqueles assuntos. Então, o conteúdo acaba por aqui.
Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até a próxima aula.